entretanto, Donald Trump diz que é uma vítima política. Esta é a chave para conseguir sair da situação que o ex-presidente se encontra? Bem, é uma acusação de fórum civil, não é de fórum penal. Eventualmente, se for determinado que ele é culpado, poderá pagar uma multa qualquer, avultada ou não. Mas mesmo se fosse penal, como temos vindo a dizer, isto não lhe impediria de participar às presidenciais do ano que vem, porque não fazem parte dos requisitos para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Naturalmente, ele vai dizendo que é uma caixa às bruxas, porque os processos têm vindo a aumentar no ano pré-presidencial, com a sua pessoa a ser tida como um dos promotores do risco contra a democracia dos Estados Unidos. Basta ver as acusas que pendem sobre ele, sobre o caso do assalto ao Capitol Hill. Só que, não é, curiosamente, mais casos houver contra ele, menos isto prejudica a sua campanha presidencial, porque, curiosamente, as sondagens lhe dão à frente do presidente Joe Biden, não é? E mesmo até nos chamados estados, nos chamados swing states, isto são os estados que determinam o êxito das eleições, estados como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, ele tem uma vantagem sobre o presidente Joe Biden. Basta ver que o presidente Joe Biden ganhou, por exemplo, no estado como Georgia ou estado como Pensilvânia, e nessa altura o presidente Trump tem vantagens sobre ele nesses estados. Ou seja, quanto mais casos do gênero houver, quanto mais ele aparecer em tribunais e quanto mais ele fizer referência que está perante caixas às bruxas, parece que mais ele galvaniza o seu eleitorado, mais apoio ele tem dos seus eleitores e mais vantagem ele tem sobre o presidente Joe Biden. Eventualmente, os estrategas da campanha presidencial do presidente Joe Biden, mesmo se há separação entre o poder executivo e o poder judicial, eventualmente poderão fazer tudo para, pelo menos, tentar protelar estes casos todos contra o presidente Trump, porque se esses casos continuarem, isso dará vantagem ao presidente Trump, com risco de perigar a reeleição do presidente Joe Biden. Eventualmente deverão pensar em congelar, se pode dizer, né? Congelar esses casos de julgamento contra o presidente Trump para, se calhar, um período posterior às eleições, porque se não fizerem, pelo menos até aqui, mostra que ele está a capitalizar muito bem sobre essas acusações e vê o seu apoio cada vez mais aumentar. Ou, se não for o caso, se pode dizer que, apesar dessas acusações que pendem sobre ele, isto não prejudica o seu apoio popular, porque ele continua a ser o candidato, nesta altura, mais preferido pelos eleitores dos Estados Unidos para poder chegar outra vez à Casa Branca.